Vivam! Sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação, sobre maneiras de comunicar e sobre os efeitos da comunicação. E com uma novidade, a partir deste episódio, o Pergunta Simples tem casa na rede de podcast da RTP, a Rádio e Televisão Públicas. Por isso pode ser seguido e ouvido através do RTP Play. Para quem usa o Apple Tunes Podcasts ou Spotify, também pode descarregar, ouvir e comentar nestas plataformas ou em perguntasimples.com. Qualquer hora de conversa com o convidado de hoje é um mundo de ideias, provocações e saberes. É um economista, mas não fala economês. É um professor, mas aceita discutir todos os detalhes e santas ignorâncias dos seus interlocutores, como eu. E é publicamente reconhecido como um especialista em saúde, em economia da saúde, mas não só. Uma das suas áreas de expressão são as chamadas políticas públicas na área da saúde. As escolhas que fazemos, onde pomos o nosso dinheiro, se é que investimos num médico de saúde pública ou num novo hospital, num equipamento ou num medicamento. E atrevo-me a dizer que Pedro Pita Barros é um académico economista, porém político, embora nunca esteja muito confortável com esta ideia do porém político. Pedro Pita Barros é um independente, sempre independente, e isso torna as suas análises ainda mais divertidas e mordazes. Escreve regularmente na imprensa, fala na rádio e na TV, aconselha governantes em Portugal e na Europa e forma uma nova geração europeia de dirigentes e líderes a partir da Universidade Nova, agora em Carcavelos. Escolhemos gravar esta conversa ao ar livre, afinal o coronavírus está por aí à solta e calhou neste dia que o Comitê Nobel anunciasse o Prémio Nobel para a Economia, prémio para quem estudou as melhores formas de fazer leilões. A novidade não está na criação do leilão, está em perceber como é que nós os comparamos e como é que conseguimos melhorar os leilões. Vamos à questão das vacinas, onde eles têm sido usados. Nós usámos um modelo de leilão em Portugal durante uns anos, bastante agressivo, no sentido em que o concurso de um ano tinha como preço máximo o preço do ano anterior. O que é que isto faz? Ao longo do tempo o preço tem que ser de crescer. O que é que acontece? A dada altura fica deserto porque já ninguém se interessa por aquele preço. E, portanto, o leilão não pode ser tão agressivo de tal forma que ponha toda a gente que pudesse estar interessada fora do mercado. E isso tem que ser pensado. E agora, faz o leilão das vacinas como? Faz propostas e ganha a proposta economicamente mais vantajosa. Mas podia ser como foi o leilão das tulipas ou o leilão de peixes em muitas lotas, que é começar pelo preço e começar a baixar e dizer 900, 800, 700, quem dissesse primeiro eu quero, fica com aquilo. É outro formato de estabelecer um leilão. Este leilão é perfeitamente equivalente ao outro de proposta fechada em determinadas condições. Noutras condições de informação, não é. O objetivo final, este é um processo de comunicação também, no fim de contas, o da lota é um bom exemplo de irmos baixando o preço por aí abaixo e, no fundo, estamos a forçar os concorrentes, que eles estão sentados à volta, que têm alguma coisa para vender, a não arriscarem demais, para não ficarem com o peixe, e, por outro lado, a que se paga um bom valor por aquele mercado. Sim, são formas diferentes, porque se nós pensarmos no leilão mais habitual que vemos nos filmes, que é os tipos de leilões de arte, e conseguimos ter vários filmes, provavelmente de James Bond e similares com leilões em algum momento, nós vemos as pessoas a terem como querem comprar algo e irem anunciando quanto é que estão dispostos a pagar, dando um pequeno sinal ao leiloeiro. E no fundo vão subindo as ofertas. Mas quando sobem ofertas, estão a saber o que é que os outros estão a avaliar. E, portanto, ao fazer isso, estão também a revelar informação de que valorizam pelo menos aquilo que querem comprar ou que os outros já estavam a oferecer. Portanto, há revelação de informação neste processo. Se eu tiver o outro leilão em que começo por um preço e vou baixando, e aquele que disser eu quero o objeto diz eu compro, e nunca se chega a saber quanto é que os outros valorizam o objeto. E, portanto, as propriedades de revelação de informação são diferentes e eu posso querer pôr um leilão de uma forma ou de outra como forma de ganhar mais receita para quem está a vender, ou posso querer fazer com que, do ponto de vista social, que o que esteja a vender ou o objeto que esteja em transação vá para a pessoa que o valoriza mais. O que pode não ser necessariamente a mesma coisa em alguns modelos de leilão. Porquê é que os economistas têm má fama? Eu, quando ouço um economista a falar na televisão, normalmente diz assim: vem aí a crise, o déficit vai subir, alguém tem que pagar a conta. No fundo é uma espécie de astrologia, porque é isso que os economistas fazem, Pedro. Isso é o que muitas vezes se pede que os economistas façam, não é? Tem uma má imprensa os economistas.
Não, os economistas até têm uma boa imprensa porque continuam a ser ouvidos e a ser chamados para precisamente fazer a previsão da bola de cristal da vida de todos. Mas a parte mais difícil da economia a economia não é uma técnica por si só, é uma forma de pensar problemas, é uma forma de tentar contribuir para a resolução de problemas. É uma ciência ou é uma política? É uma coisa que está no meio. Existem formas de organizar o pensamento, portanto, existem princípios que nós estabelecemos que o transformam numa parte de ciência e torna-se mais ciência quando nós procuramos explicar aquilo que observamos. Torna-se política porque muitas vezes os economistas dão o outro salto, que é dizer, para além de conseguirmos perceber, ou não, tão bem como julgávamos, o que se está a passar, nós recomendamos a ir por este caminho ou ir por aquele caminho, nesse caso torna-se política, e aí temos já um julgamento muitas vezes também que mistura a análise que vem da ciência com princípios normativos que cada um de nós possa ter e ideias sobre como é que deve ser o caminho que a sociedade deve seguir. E, portanto, anda no meio. Quando nós olhamos para o orçamento, o Governo acabou de aprovar o orçamento, os partidos da Assembleia da República ainda nem tanto, estamos no meio desta negociação. Se aquilo é um documento de contas, de dinheiro que existe e necessidades que existem, chamavam-se 2 ou 3 sábios economistas, sentavam-nos todos numa sala durante 3, 15 dias e, no fundo, acabávamos com um documento perfeito. Mas a coisa não é bem assim. Não consegue ser bem assim, porque, primeiro, é preciso fazer inevitáveis escolhas. Quando eu tenho mesmo que eu saiba exatamente o quanto vou conseguir da receita do Estado, e muitas vezes nós não sabemos, porque depende da própria atividade económica, eu tenho que pensar como é que utilizo. E as escolhas que têm que ser feitas têm uma componente de escolha social que não é apenas técnica, é também de valores que a sociedade possa ter, de onde colocar mais ou menos esforço. Quer dizer, sim a umas pessoas, não a outras, sim a uns interesses, não a outros, sim. Esta prioridade, não aquela. Exatamente. E como é que isso se explica às pessoas? Porque se esse raciocínio é claro e parece-me óbvio, temos 20 euros no bolso, temos que gastar 20, habitualmente gastamos sempre um bocadinho mais, 21, 22, a santa dívida. Como é que se diz às pessoas, olha, a estrada que era para construir não vai ser porque é para o centro de saúde ou vice-versa? Porque isso depois nunca acontece exatamente assim. Até vai existindo. Nós não temos, muitas vezes, a prática de procurar esse tipo de informação exatamente dessa forma. Isto é uma coisa chamada o orçamento para o cidadão, que é uma forma simples de explicar o orçamento de Estado, e em Portugal faz-se isso. E, portanto, nós até temos esses mecanismos. Provavelmente a questão é que a maior parte das pessoas, quando ouve falar de orçamento, primeiro, acha que é uma coisa que lhe está muito distante, não lhe vai tocar, ou se lhe vai tocar, só vai pensar na parte que lhe toca e não vai pensar nas escolhas que têm que ser feitas de equilíbrio global, mas vai pensar o quanto é que eu fico e, portanto, vai pensar no seu benefício individual ou do grupo em que está, ou da área em que está. O que é que eu ganho com isto? No fundo, ou quantos impostos mais é que eu tenho que pagar? No fundo, exatamente. É uma forma binária isto. E, portanto, a parte difícil do economista é conseguir fazer com que o equilíbrio global seja mantido. Porque se nós fizéssemos assim, fizéssemos uma pequena experiência dos cidadãos contribuírem para as escolhas do orçamento, e disséssemos assim, temos um volume 100 unidades, o que quer que seja, 100 milhões de euros, 1000 milhões de euros, ou for, um valor fixo, e perguntássemos às pessoas quanto é que querem para cada uma destas coisas, provavelmente se somássemos as várias opções que as pessoas diziam, ultrapassava aquele valor. E, portanto, é quando depois começa a pensar, ok, como é que eu faço isto encaixar no que tenho, que se torna difícil a decisão e onde a maior parte das pessoas terá dificuldade de pensar como é que globalmente eu consigo encaixar tudo, sabendo que provavelmente se der um bocadinho a todos, vai tudo ficar insatisfeito, porque nenhum tem tudo aquilo que quer, não é? Durante muitos anos tive a oportunidade de estar sentado na bancada de imprensa da Comissão de Saúde para a discussão anual da saúde, mas nos outros setores era a mesma coisa. E a coisa que era mais fácil de reparar é que aquilo está escrito, feito e contabilizado para ninguém perceber rigorosamente o que é que lá está escrito. Porquê? Bom, no caso da saúde tem umas rubricas muito esotéricas, de umas coisas muito complexas, mas depois, se eu procurar lá centros de saúde, difícil, chama-se qualquer coisa, despesas de investimento e aquilo, ninguém compreende aquilo. Quer dizer, tu compreendes, mas... Não, é difícil navegar, porque alguma da informação não está lá nem nunca irá estar no orçamento, por uma razão. No caso da saúde, que é um caso particular, o ponto central de intervenção do Ministério da Saúde é o Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde, no Orçamento de Estado, é apenas uma linha que diz transferência para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós não temos um instrumento de compreender como é que o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde é usado, que se chama Orçamento do Serviço Nacional de Saúde.
era o que provavelmente deveria existir para nós percebermos como é que os dinheiros são utilizados. E depois perceber o que é que lá está dentro, não é? E depois perceber o que é que lá está dentro. Se nós começarmos a pegar nos vários documentos da ACSS, até conseguimos começar a perceber onde é que aquilo vai encaixando. Mas nunca é possível ter apenas uma visão que se diga este é o orçamento da saúde neste ano, ou o orçamento do Serviço Nacional de Saúde este ano, e onde é que vai ser usado. Até porque depois algumas rubricas irão ter números mais ou menos crípticos, que é para deixar alguma margem de manobra para ocorrer a eventos que aconteçam ou prioridades que surjam. Não? O que tu me queres dizer é que os vários ministérios, incluindo o da saúde, preferem ter lá o grande número para depois poderem decidir politicamente na marcha. No caso da saúde, com a transferência para o Serviço Nacional de Saúde, acaba por ser isso que acontece em grande medida. Mas a saúde também tem uma característica muito diferente de outros ministérios, por exemplo, comparando com o Ministério da Educação, que é o que pode acontecer na área da saúde, em termos de necessidades, tem muito mais volatilidade do que aquilo que pode acontecer no Ministério da Educação. E aprendemos agora isso. Portanto, eu no Ministério da Educação consigo razoavelmente prever quantos professores, quantas escolas, quantos auxiliares, consigo saber, não é? Na saúde nunca sei quando nos bate à porta uma pandemia ou quando tudo corre tão bem que afinal não era preciso tanto dinheiro. Mas se não fosse preciso tanto dinheiro, o melhor é não dizer e utilizá-lo noutra coisa qualquer. Que depois tem a ver com as dinâmicas de como é que os orçamentos podem ou não ser passados de anos para outros e podem servir de poupança ou não. Não podem, não. Mas poderia fazer sentido poderem ter a lógica dos orçamentos plurianuais como forma de amortecer alguns destes choques, guardar etc. agora para gastar no próximo trimestre. E ter esse... Mas isso significa que todos os ministros e o Ministério da Saúde também têm alguma vantagem em ter uma certa folga onde possam, com alguma discricionariedade, utilizar caso seja necessário. O problema é que a discricionariedade também tem riscos de ser usada em coisas que não vale a pena. Portanto, nós temos aqui uma coisa muito cara também aos economistas, que é dizer por um lado e por outro lado. Tudo tem benefícios e os custos. No balanço destes dois elementos é que nós tentamos encontrar o que possa ser uma via adequada. Um Pedro Pita Barros, ministro ou secretário de Estado, é uma coisa que te atrai? Não, de todo. Não é... Há coisas para as quais nós sabemos que conseguimos fazer bem e outras temos a certeza que conseguimos fazer mal. Essa é uma daquelas que eu acho que teria toda a capacidade de fazer mal. Muito bem. Chegamos, a última vez que estivemos sentados os dois, não a conversar livremente, mas com o microfone à frente, foi quando chegou a Troika a Portugal e estávamos a olhar para o futuro e a dizer o que é que nos vai acontecer, o que é que aí vem, e foi duro, acho que foi duro para toda a gente. Eu sabe-me tanto esses tempos, estes que vivemos agora. Quão duro vai ser isto? Estou a falar de economia, porque da saúde. A pandemia vai ser muito dura e provavelmente mais do que foi a Troika, em várias dimensões. Primeiro, está a ser muito mais exigente a toda a sociedade, e, portanto, não é só o Serviço Nacional de Saúde, é toda a gente. Portanto, vai haver aqui a necessidade de construir, como é que lhe podemos chamar de uma forma simples, seja catchy também ao mesmo tempo, criar um sentimento de comunidade, talvez é o melhor termo, que é nós pensarmos que vamos ter dificuldades, que vai haver distribuição desigual dos custos dessas dificuldades, já estamos a vê-las, e que, como sociedade, vamos ter que ter um esforço coletivo de ultrapassar isso. Enquanto que durante os tempos da Troika, é certo que houve algumas dificuldades, mas havia sempre aquela noção de que com um esforço suficiente um setor podia melhorar ou podia ultrapassar, e nós vimos muitos setores de atividade que estavam voltados para o mercado interno, de repente começarem a exportar. Começamos a exportar serviços de arquitetura, que era uma coisa que se fazia pontualmente, mas não com regularidade. Passamos a fazer isso durante o tempo da Troika com alguma regularidade. Passamos a fazer mais coisas num âmbito mais global do que era habitual. E isso exigiu um esforço, mas as pessoas sabiam que se fizessem lá esse esforço, teriam, de alguma forma, um caminho da recompensa disso. Com a pandemia dependemos muito mais uns dos outros. Se continuarmos a ter uma taxa de novos casos muito elevada, que depois começa a refletir uma pressão muito grande no sistema de saúde, poderão ser necessário voltar a medidas mais draconianas que afetarão toda a gente, independentemente de como estejam a tentar responder ou evoluir. Portanto, a nossa interdependência em tempos de pandemia vai ser muito maior. Por outro lado, as exigências da pandemia em termos de sistema de saúde colocam uma pressão enorme sobre os profissionais que levam quase inevitavelmente a uma exaustão ao fim de algum tempo. São obrigados a trabalhar um regime de rotações que não é possível manter durante muito tempo. E, portanto, fizeram numa primeira fase e vão repetir agora, estão agora a repetir outra vez. Vai-lhes ser pedido que repitam agora quase de certeza.
E agora mais cansados. Temos alguma vantagem, já aprendemos muita coisa durante estes meses, isso é verdade. E isso ajuda bastante. E a forma de tratar tem mostrado que nós temos conseguido baixar a mortalidade das pessoas dos casos mais graves. Portanto, isso tem sido um bom sinal. Mas se nós pensarmos que com o número de aumento de pessoas infectadas vamos ter casos mais graves, mas também muitos casos que não ficando mais graves têm que ser acompanhados, vamos ter uma pressão sobre o que eu chamei já uma vez o exército invisível, que são os médicos de família, que têm que acompanhar essa gente toda, e que embora seja muito mais apelativo visualmente ou comunicacionalmente falar dos hospitais e das situações extremas, a retaguarda, o ponto de partida de toda esta parte dos cuidados de saúde primários que mantém as pessoas longe do hospital e evitar que não tenham um agravamento da sua situação, vai ter também uma pressão enorme. E nós sabemos que a promessa de dar a todos os portugueses um médico de família é sempre sucessivamente revista. Porquê, Pedro? É dinheiro? É falta de jeito? Porque neste momento temos médicos em formação, temos uma necessidade, não estamos tão pobres como isso, portanto... O que é que é um fenómeno para mim também tentar perceber porque é que uma coisa que é uma prioridade de toda a gente, sim, que é percebido pela população como uma prioridade, que não tínhamos médicos, agora temos. Bom, dinheiro também eu diria que neste caso é uma quantidade razoável de dinheiro que o Estado poderia investir e seria uma bela bandeira eleitoral já agora, portanto até por aí os vários governos enunciam a prioridade e não acontece. Pois, misturam-se vários aspectos de porque é que não acontece. Um deles... Ou não vai acontecendo, no fundo é uma tendência, porque nós estamos quase numa estabilidade que ora um bocadinho para baixo, um bocadinho para cima. Eu não tenho a resposta, tenho a minha interpretação do que possa ser a resposta. E que tem 3 ou 4 elementos nos quais eu posso estar a ser injusto em alguns deles. Okay? Vamos fazer já essa ressalva. Mas como isto não é uma questão de justiça neste momento, é simplesmente dar qual é a minha visão face aos elementos que temos. A primeira razão pela qual todos os governos prometem um médico de família e depois não acontece. Eu acho que é uma subestimação de cada governo da sua capacidade de resolver o problema. Porque olhando para o problema parece relativamente fácil. Com um bocado de dinheiro, com a formação de médicos a haver, isto deve ser fácil de resolver. Portanto, porquê é que não acontece? Porque uma das razões é provavelmente parece tão simples que cada um se esquece de perceber quais são as barreiras nos quais o seu antecessor falhou. E, portanto, a primeira parte é uma espécie de... É um ato de fé e não de aprendizagem do passado. Um ato de alguma arrogância intelectual de dizer eu vou conseguir fazer onde os outros falharam. Okay? Eu acho que isso tem sido permanente em todos os ministros que anunciam que vão resolver. Eu acho que existe um bocadinho desse elemento. Agora, porquê que então falha? Porque não só é difícil prever exatamente quais são os momentos de reforma de alguns dos médicos de família que vão saindo, como também a formação nem sempre vai com a velocidade que se pretende, nem depois as pessoas que se formam vão para os lugares que se pretendia que elas fossem. E, portanto, como não há propriamente uma lógica de eu formo-te e, portanto, tens que ir para ali, no final depois, cada médico formado acaba por tomar as suas decisões que não são necessariamente aquelas que alguém há 4 anos atrás pensou que eles iriam tomar. E, portanto, nunca, como pensaram que ia resultar, nunca pensaram quais são os mecanismos pelos quais eu tenho que assegurar que aquilo acontece. E alguns dos aspectos não têm apenas a ver com remuneração. E nós vemos, ou pelo menos com a remuneração imediata, porque nós vemos que, mesmo quando se atribuem verbas adicionais, e se paga mais por ir para sítios mais remotos, muitas vezes não se tem candidatos para isso. E aí a explicação está em 2 elementos. Primeiro, as pessoas quererão ir para lá, também se sentirem acarinhadas no ir para lá. Não é dizer, aquilo é tão mau que eu até te pago mais. Isso é comunicação. Mas que é um bocadinho a sensação que fica, não é? Eu se tivesse que decidir ir para um sítio onde pagam mais e dizem que pagam mais porque aquilo é muito mau, disse, calma lá, então se calhar no meu balanço quero outra coisa. Se calhar não vale a pena. Portanto, as pessoas têm que se sentir acarinhadas nesse aspecto. Portanto, tem que ser dizer o ir para longe tem alguns custos adicionais e, portanto, nós estamos dispostos a ajudar. Por isso, primeiro ponto. Curiosamente, nos médicos à periferia, no início do SNS, a mensagem foi vamos para ali porque é preciso fazer saúde para todos os portugueses, o que era uma mensagem muito positiva. Exatamente. É uma visão completamente diferente. E essa é a parte que eu acho que do acarinhar. Outro aspecto é se eu quero que eles vão para lá de uma forma permanente, e aí o serviço à periferia não era para ser permanente, embora alguns depois tenham ficado permanentemente, se eu quero que seja permanente, tenho que diminuir os custos desse distanciamento. E hoje em dia não é difícil diminuir esses custos, para as pessoas não se sentirem isoladas. Portanto, quem for para um desses sítios mais remotos, provavelmente não querá ficar com aquela sensação de daqui a 10 anos estou desatualizado
Isto começa a ficar como Michael Pence. Há uma mosca na entrevista que as pessoas não veem porque é som, mas há uma mosca. Há sempre uma mosca na entrevista. Bom, portanto, as pessoas sentirem-se isoladas ou sentirem que podem ficar isoladas ao fim de alguns anos pode ser preocupante em termos de desenvolvimento de carreira, etc. E, portanto, podia-se pensar em mecanismos que evitasse primeiro essa sensação e segundo que na prática mesmo evitasse. Eu tenho às vezes falado de uma coisa que me pareceria interessante, que era ao fim de 5, 6 anos um médico num sítio remoto, um médico de família num sítio remoto, poderia vir passar a um sítio que ele escolhesse, em Portugal ou na União Europeia, aqui não seria limitativo, a 6 meses ou 1 ano, a fazer aquilo que ele quisesse para se atualizar. Uma espécie de Erasmus profissional, digamos assim. O que lhe daria, obviamente, um estímulo para poder ir e para poder continuar atualizado. Exatamente. E até porque depois as pessoas, estando nestes locais, descobrem também benefícios de viver e de conhecer a população local e tratar da população local, criam um lado que provavelmente não criam no outro lado. Depois temos uma parte complicada que são as cinturas urbanas que também têm falta de médicos de família. À volta de Lisboa, à volta do Porto, em particular a zona de Setúbal, a zona de Sintra. Sim, exatamente. E aí temos que pensar como é que se consegue cobrir isso. E aí provavelmente, mais do que esta lógica de não ficar perdido no tempo, é uma parte de dinheiro certamente, e se calhar uma boa parte de planeamento para perceber porque é que há rotação, que mecanismos organizacionais é que podem ser usados para ter menos rotação e as pessoas para permanecerem e quererem ir para essas populações. Pode haver a noção de que há populações mais complicadas de acompanhar do que outras e, portanto, perceber como é que se pode criar formas de facilitar esse próprio acompanhamento. Em alguns casos, pensar também no papel dos médicos e os enfermeiros de família em conjunto e, se calhar, até um pouco com a própria rede de farmácias, numa rede mais ampla de monitorização e acompanhamento das pessoas. Portanto, tem que se pensar de uma forma organizacionalmente mais ágil. O que entronca em Portugal depois com as atribuições que as ordens profissionais todas querem ter para os seus grupos profissionais, e isso é também uma barreira que depois, ciclicamente, os ministros encontram. E depois estas lutas são tantas que não dá para fazer todas ao mesmo tempo. E os ministros vão deixando portanto, cair. Tudo isto junto, eu acho que cria uma barreira para que nós não consigamos ter esse objetivo de atingir todos os portugueses com médicos de família. Já falamos do cansaço dos profissionais. Fizeste uma lista de 10 tópicos, dão quase um programa de governo no Expresso neste fim de semana. Desafio do cansaço dos cidadãos. Eu estou, não sei se tu estás, fartos da Covid, fartos da não liberdade, apesar de agora conseguirmos fazer algumas coisas, fartos disto estar sempre como uma espada sobre a nossa cabeça a dizer ainda não podemos viver livremente. Essa fadiga, que é um termo técnico que se costuma usar, é muito natural nestas circunstâncias. Não é a primeira vez que se encontra esse tipo de situação e era previsível desde o início. E tem duas origens, de alguma forma. A primeira era, nós inicialmente, em março, havia enorme incerteza sobre o que era exatamente toda esta pandemia. O que ia afetar, como é que ia afetar, qual a gravidade. Tínhamos as imagens dramáticas dos hospitais de Itália, depois dos hospitais de Espanha, e isso criou uma tensão enorme nas pessoas. Um susto. E, portanto, nós, como sociedade, até fomos bastante rápidos a fechar e ir para casa e aceitar um mês de confinamento. Mesmo primeiro que o governo, não é? Decidimos primeiro que o governo, em grande medida. Da escola e ficamos em casa. Começou a ser, não. E isso são situações de pressão em que se tomam decisões extremas e em que o que predomina é o medo da parte de saúde. Com o passar do tempo, fomos aprendendo algumas coisas. Primeiro, que a situação era grave, mas que nós raramente conhecíamos alguém que diretamente tivesse sido afetado. Isso começa a afetar a percepção de que cada um tem do risco real que está mesmo envolvido. Começamos também a sentir o custo da perda de liberdade, que no fundo era algo que nós não pensávamos até deixar de se ter, e aí começa-se a ter a pressão, ok, será que vale a pena correr aquilo? E começamos a tentar perceber qual é o caminho que conseguimos traçar, em termos de grupo, entre equilibrar o ter uma vida um pouco mais normal e conseguirmos defender a pandemia. Curiosamente, em alguns inquéritos internacionais que nós fomos fazendo e conseguimos incluir Portugal, encontramos que os portugueses eram daqueles que mais sabiam as medidas recomendadas pela OCDE, que mais aderiam e que mais preocupados estavam.
Mas também assistimos que, com o passar do tempo, foram aqueles que foram também mudando a sua percepção da importância do aspecto de saúde face ao aspecto económico. E, portanto, foram libertando e largando um bocadinho o laço da prudência. Todos os países fizeram isso. Aliás, talvez o país que neste momento é mais dramático nisso é a República Checa. Foi um dos países que também muito cedo fechou, muito cedo controlou, e muito mais do que Portugal, todo o contágio, e neste momento tem uma situação perfeitamente descontrolada. Quando nós em março falávamos na famosa curva exponencial, não? Que a cada altura dava mais infectados do que habitantes em Portugal, naquela nossa ânsia de tentar quantificar a coisa. No dia em que todos éramos epidemiologistas e todos fizemos contas. Já vamos falar dessas curvas. Essas famosas curvas exponenciais, neste momento nós encontramos-la praticamente na República Checa em plena atividade. E porquê? Porque eles essencialmente abrandaram um pouco a guarda, e quando se põe isto em marcha, depois torna-se difícil conter esses aspectos. E portanto a nossa forma de encarar esta tensão entre uma vida normal e uma vida defensiva relativamente ao vírus vai mudando também com o tempo. Nós em Portugal, olhando por exemplo à mobilidade medida pela Google, que é mede com os telemóveis os sítios onde as pessoas estiveram, não é estar a seguir cada um de nós, é dizer, se calhar também é, mas o que eles põem publicamente e está disponível para quem quiser fazer a procura, é dizer a percentagem de pessoas esteve num determinado tipo de locais face ao que era antes da pandemia. Para poder comparar. E o que nós vemos é que Portugal baixou bastante toda essa mobilidade. Obviamente durante o confinamento sim, menos depois do confinamento começou a subir devagarinho. No final de agosto e durante o período de férias explodiu a ida para as praias e para os parques e para essas coisas. O que corresponde também um pouco àquilo que nós vemos, não é? Claro que 15 dias depois temos as consequências. Tivemos o efeito disso, não? E portanto há muito do que se passa tem a ver com o nosso comportamento social. Portanto esta fadiga está instalada. Agora vamos ver se o susto que vem agora vai ser suficiente para voltarmos atrás de alguma coisa. Para ti é claro que a fatura vai chegar. Nós já estamos neste momento com o número de casos. Já estamos com a fatura, não é? E embora se diga que não é tão preocupante, porque é sobretudo uma população mais nova, com menos gravidade, até continuamos a ter uma mortalidade baixa, os grupos sociais e grupos etários em Portugal não são estanques. E, portanto, se eu tenho um grupo populacional, mesmo que sejam mais jovens, a ter um crescimento do número de infecções, mais cedo ou mais tarde isso vai passar para os outros que são mais vulneráveis. Os netos, os pais, os filhos, e, portanto, vão fazer esse ciclo normal. Isso acaba por ser inevitável nestes aspectos. É o que temos visto nos outros países, é o que provavelmente vamos ver aqui. Portanto, nós vamos, e já estamos a ver também na tal mobilidade, uma redução da mobilidade. Portanto, podemos fechar o país? Outra vez? Bom, nós, na verdade, fechar o país sempre foi um termo excessivo. Podemos fechar... Fazer aquilo que fizemos em março, eu acho que já não é possível. Foi possível naquela altura, primeiro pelo susto e depois porque o custo económico, mesmo assim, podia ter alguma almofada de defesa nas pessoas que foram mais afetadas. Essa almofada eu acho que neste momento se esgotou, seja nas pessoas afetadas, seja na própria capacidade do Estado continuar a pôr. E aqui voltamos à parte económica, onde é que a economia entra. Se eu ponho as pessoas em casa que se deixam de produzir, essa é a produção perdida e, portanto, significa que o nosso nível de vida vai baixar naquele montante. Aconteça o que acontecer. Produção que foi perdida. Não? E, portanto, a questão que nós vamos ter é como é que vamos distribuir o custo daquela perda de produção. Se vamos fechar durante muito tempo, essa perda de produção vai ser muito maior. E, portanto, vai ser muito mais dolorosa a redistribuição. E quando começarmos a falar de uma maior redistribuição, vão começar a surgir as tensões de porque é que eu estou a redistribuir ou porque não estou a redistribuir. Posso começar a ter alguma pressão social de como lidar com isso. O que nós estamos a ver noutros países, e é bom vermos o que é que, por exemplo, acontece em Espanha, em que essa pressão económica se torna suficientemente forte para, em Madrid, as pessoas não quererem fechar por razões económicas, mesmo sabendo que têm um risco para a sua saúde. Não? Sendo que a epidemiologia lá, as coisas estão mais complexas. Estão muito mais complexas. E por isso é que nós temos uma vantagem face à Espanha, que é, temos, de alguma forma, uma maior consciência global dentro da sociedade portuguesa dos perigos da pandemia, portanto continuamos a ter esse maior cuidado do que alguns outros países, uma maior preocupação, mas a componente económica de eu a dada altura já não tenho capacidade de trabalhar e trazer dinheiro para casa e já não tenho poupanças, vai-se começar a apertar.
E, portanto, isso vai ter que ser lidado aqui de alguma forma. Quando eu digo que nós nunca fechamos, na verdade, nós mantivemos sempre muitas atividades em funcionamento. Uma das coisas que mais se receava que pudesse ter acontecido, que era a queda das cadeias logísticas, e, portanto, passamos a ter não só a corrida ao papel higiênico, que é talvez o que vai ficar emblemático desta pandemia, como fenómeno que não... Fenómeno sem explicação, não é? Podíamos ter tido corridas a bens alimentares se tivessem sido quebradas as cadeias logísticas. E isso não aconteceu? Isso não aconteceu todo. Nós tivemos filas às portas dos supermercados para garantir que havia pouca gente dentro, mas não tivemos corridas aos supermercados com as pessoas com medo de não conseguirem trazer para casa algumas coisas. Mesmo algumas quebras pontuais de alguns produtos que existiram foram sendo sempre supridas. Nunca houve uma falta generalizada de bens essenciais. Nesse aspecto, a cadeia quer de produção, quer de distribuição, e os supermercados deram uma lição de organização... completamente fabulosa. E mais um daqueles aspectos completamente invisíveis que nós tomamos como adquiridos e que só se tivesse quebrado é que nós teríamos sentido uma falta tremenda desse elemento. Olhando para os números da economia, já vimos perdas de menos 6% do PIB, menos 10%, menos 12%. Qual é o teu número? Não tenho número, mas alguns entre os 8% e 10%, muito provavelmente, em termos de quebra de produção. Aqui o PIB é sempre muito ilusório no seguinte sentido. Nós temos na nossa contabilização do PIB, que é valor acrescentado gerado em Portugal, e, portanto, não é soma todas as vendas feitas em Portugal, é valor acrescentado. E agora em português, para o comum dos mortais que nos ouve, ok. O que é que isso é? Isto é o quê? É a riqueza que nós fazemos? É o dinheiro que nós temos? Não, é quando compramos algo, quando adquirimos um serviço ou um produto, há uma diferença entre o preço que estamos a pagar e o que custou produzir esse serviço. E de uma forma simples, isso é o valor acrescentado que é trazido. E o PIB é a soma desses valores acrescentados todos. Portanto, não é o total das vendas que é feito em Portugal. Ora, o que significa que dentro do PIB temos uma coisa muito grande em Portugal, que era o turismo. Isto é, o que nós vendíamos de serviços a turistas que cá estavam, contava muito nesse valor acrescentado. Isso basicamente desapareceu com as mobilidades. Enfim, agora começa a haver um bocadinho mais turistas, mas não é de todo aquilo que tínhamos. E, portanto, essa quebra vai cá estar sempre de forma permanente. Ora, isso significa que as pessoas que tinham a sua atividade e a sua vida mais dependente dessas receitas são mais afetadas que as outras. Portanto, quando falamos em 10%, nós temos 10% num valor médio, mas quem estiver nesses setores tem quebras muito maiores. E o Estado tem uma fortíssima queda porque não recolhe os impostos desses 10% de riqueza criada num determinado setor. Sim, e não só tem uma menor recolha de impostos, como tem nos pontos em que existe aumento de desemprego e utilização de serviços de desemprego, e agora com todos os mecanismos de apoio às empresas, tem uma despesa adicional para tentar manter alguma atividade numa espécie de limpo, à espera que haja condições para retomarem. Quebra de 10% e olhando para o próximo ano, o que é que nos pode acontecer? Esperamos uma recuperação ou vamos andando e depende da vacina, depende da pandemia? Depende da pandemia. Depende da pandemia, depende do nosso comportamento face à pandemia e depende da nossa capacidade durante os próximos meses, digamos até fevereiro, de nós conseguirmos, como sociedade, em cada uma das nossas decisões, ajudar a controlar a pandemia, de maneira que consigamos manter atividades sociais, atividades económicas a um nível que permita manter essa componente de criação de riqueza. Agora, há uma parte que vai desaparecer durante vários anos, então a parte do turismo não está cá. Mesmo toda a parte de restauração, não podemos ser contraditórios com dizer que queremos que as pessoas tenham maior recato, digamos assim, para evitar contágio, e ao mesmo tempo vão aos restaurantes das formas como iam antes. Não é possível. Portanto, nós também temos que perceber que algum custo económico vai estar mais permanente. O custo económico de fechar fábricas, por exemplo, ou atividades que poderiam estar a funcionar e que têm que ser fechadas apenas por situações extremas, isso é que nós podemos tentar evitar uma queda tão grande associada a isso. Portanto, podemos evitar a situação mais perto do extremo, que foi o que tivemos em março de abril. Não é? Aí nós devíamos tentar evitar de alguma forma de voltar a essa quebra. Nestas condições atuais, é crível, podemos acreditar que a economia cresce 4%, 5% no próximo ano, mitigando mais que não seja esta queda? Bom. Ou muitos pontos de interrogação aqui? Muitos pontos de interrogação e precisamos ter... Aqui é a tal parte em que os economistas vão divergir profundamente em tudo e se calhar o mesmo economista de manhã e à noite vai começar a dizer coisas diferentes.
A diferença central vai ser qual é a base que eu vou querer usar para calcular o crescimento do próximo ano. E provavelmente, como este ano vamos ter uma queda muito grande, falar em crescimento para o próximo ano de 4% face a este ano, eu acho que tem pouco interesse e pouca relevância. O que nós devíamos pensar era, ao ano antes da pandemia, portanto, comparando com 2019, o que é que vai ser 2021? E aí, certamente, vai ser uma queda ainda em termos de criação de riqueza em Portugal face a 2019. Se nós repararmos alguma coisa, provavelmente essa queda será menor do que é que vai ser a 2020 e, portanto, terá alguma recuperação, mas olhar para o crescimento de 2021 face a 2020 vai trazer muito pouca informação. Vai ser mais poeira para os olhos do que propriamente informação concreta sobre como estamos a funcionar. Vai ser mais política do que outra coisa. Sim. E o que é que... E como é que... Vai ser mais debate, vai ser mais luta política partidária do que política, que política não é necessariamente mau, não é? Do que discussão real. Do que discussão real. O que é que isso implica redistribuição do custo. Era disso que estávamos a falar. Vai ter que inevitavelmente pensar como é que se faz uma redistribuição do custo. Onde é que se corta, não é? Onde é que se corta, ou onde é que se mexe eventualmente em algum tipo de impostos que se queira, ou que se quiser usar isso. Embora me pareça que nós na parte de impostos, desde o enorme aumento de impostos da Troika, nós temos muito pouca margem para estar a mexer em impostos, seja diretos de IRS, seja indiretos como o IVA. Nós estamos perfeitamente no limite do que se consegue extrair neste momento. Isso implicaria cortes em setores chaves sociais? Estou a pensar segurança social, estou a pensar saúde, porque o discurso aqui varia sempre entre saúde é um investimento, saúde é uma despesa, e vice-versa, na segurança social também, na educação, as grandes despesas do Estado. Nós vamos ter a famosa orgia financeira. A bazuca. A famosa orgia financeira, que vai permitir, de certa forma, fazer com que seja o futuro a pagar parte destes custos agora, não? Uhum. E, portanto, a quebra que vai ser preciso em algumas outras despesas não vai ser tão grande como seria se não tivéssemos essa bazuca, essa orgia financeira. Mas a bazuca vem para onde? É porque eu ainda não consegui perceber isto, quer dizer, já percebi que há muito dinheiro e que ele vem da Europa e que estamos todos muito felizes e todos queremos um pedacinho. Estas três coisas eu consegui perceber. Vamos pôr só aí uma nuance. Prometeram que vem muito dinheiro, que é uma coisa diferente de vir de facto muito dinheiro. Resta saber depois as condições em que ele consegue Quanto é que custa esse dinheiro? Quanto é que custa esse dinheiro e como é que consegue cá chegar e quantas coisas é que temos. Que a perspectiva de haver muito dinheiro vai fazer uma distorção de decisões em que cada um vai pensar onde é que eu vou sacar a minha maior parte. Vai ser, e isso já vai ser um vimos problema. Isso com as estradas, já vimos isso com outros setores, com eólicas, vimos em vários sítios. Isto vai ser outra vez aquela lógica de onde é que eu vou buscar isto. E aqui vai ser muito importante como é que nós vamos conseguir montar cá mecanismos que façam a melhor utilização possível disso, que evitem os abusos e que já agora deem uma boa imagem nossa lá fora na Comissão Europeia para continuar a vir mais dinheiro, não? E não é fácil. Também tenho algumas ideias sobre isso, mas deixámos-las de parte para... Não sei se queres falar da tua experiência de quando fizeste parte da comissão de acompanhamento quando a Troika cá esteve, na área da saúde, e a regra também era o que é que fizeram as medidas, tomem lá o dinheiro, não fizeram, se calhar não vai. Não, eu não fiz parte da comissão nenhuma de acompanhamento. A minha relação com os poderes oficiais é sempre muito... Mas não ajudaste neste processo de... Não, foi mais divertido ouvido, que isso. Seguramente. Foi mais divertido do que isso. Fui ouvido não necessariamente pela vontade do governo português. Okay? Portanto, como um elemento arbitral que conhece bem o sistema. Ou que fala despoderadamente sobre algumas coisas, mas que tenta ao mesmo tempo ser, aí sim, honesto e coerente nas análises que faço. Não tenho a preocupação se aquilo é simpático ou não para governos da oposição, até porque eles mudam, portanto não consigo estar sempre em oposição ao que lá está, digamos assim. E, portanto, agora o desafio, se olhamos para esses tempos da Troika, no fundo a situação é parecida? Não é parecida, porque mesmo na área da saúde há uma diferença muito importante desta vez, que é a própria Comissão Europeia reconhece que para as regras macroeconómicas de acompanhamento dos orçamentos que a despesa em saúde vai ter que ser olhada de forma diferente. E, portanto, tem mesmo ali uma folga de dizer parte do dinheiro que foi metido na saúde não vai entrar nas nossas avaliações de cumprimento de regras macroeconómicas. É como um gasto especial que não entra para a conta. Exatamente. Estamos a dizer, isto não vai fazer parte destas regras de acompanhamento. E, portanto, temos aí um primeiro balão de oxigênio. O nosso maior risco na área da saúde desta orgia financeira é começar a gastar em algo que vai criar despesa permanente que fica
mesmo depois desta bazuca acabar. Portanto, em vez de ser um investimento reprodutivo, que nós coloquemos €1 e que ele amanhã possa estar a produzir mais do que €1, nem precisamos tanto, ou que saibamos pelo menos que se pusermos aqui €1, no futuro não vamos ter que estar a continuar a pagar este euro, ou se vamos ter que continuar a pagar, sabemos já de onde é que virá o dinheiro para pagar. Já podemos fazer uma lista: estradas, estádios de futebol. No caso de... Estou a olhar para o passado, não estou a olhar para o futuro. Não, exatamente. No caso da saúde, qual é um risco? Se começar a construir equipamentos que depois têm um custo de manutenção e de operação muito elevado, podem-nos pagar agora o custo de construção ou de renovação de equipamentos, mas depois nós vamos ter que pagar a manutenção. E, portanto, o que tem que ser pensado não é... Se nós, no absurdo, construíssemos agora 10 hospitais novos e diferentes, não de substituição, o futuro significaria uma fatura para pagar o seu custo anual. O seu custo de funcionamento. Digamos assim, devemos evitar, na construção de equipamentos da área da saúde, o que foi o aeroporto de Beja em termos de infraestruturas de navegação aérea, digamos assim. Porque criou-se uma infraestrutura que parece ser excelente, mas como não tem uso, não serviu para... É uma perda. Tem um custo de estar. E o risco que nós podemos fazer isso, seja em termos de equipamentos físicos, seja em termos de equipamentos da operação do Serviço Nacional de Saúde, é sempre grande, não é? Portanto, temos que saber bem o que é que estamos a fazer. E aqui eu vejo que nós não temos os bons mecanismos para fazer isso, porque seria... Nós vamos sempre oscilar entre duas coisas, que é quem está no terreno dizer eu é que sei o que é que preciso, e quem está em cima tentar dizer eu é que tenho a visão geral de todo. E se as duas coisas não estiverem alinhadas, pode-se estar a fazer coisas que não são necessárias e deixar de fazer aquelas que são necessárias, sendo que às vezes quem pensa só no seu canto também não consegue ter a perspectiva global. E portanto, se eu deixasse todas as unidades, centros de saúde, o SF ou hospitais escolherem livremente aquilo em que queriam investir, eu certeza que teria um excesso de capacidade no Serviço Nacional de Saúde a breve prazo, não é? Portanto, eu tenho que perceber como é que eu reequilibro as várias coisas. Agora, a capacidade de fazer isso em Portugal normalmente é pequena. Por exemplo, nós não temos no Ministério da Saúde algo que já existiu num passado quase imemorial, que era um departamento de planeamento, não é? Para ajudar a perceber onde é que faz sentido deixar alguma corda para o local escolher o seu caminho e onde é que faz sentido ter que garantir que o global se mantém harmonioso. E, portanto, se tudo se torna apenas uma questão de qual é a capacidade que cada Presidente do Conselho de Administração tem de convencer o Ministro ou o Secretário de Estado que estiver lá na altura, nós não temos necessariamente um todo coerente no final. Quando... Quero voltar à comunicação. Como é que, como observador das políticas públicas, como é que tu olhas para o processo de comunicação, e é só disto que eu estou a falar, dos vários agentes do Estado? Podemos ir desde o Presidente da República até o Presidente da Câmara, podemos ir de alto a baixo. O processo de comunicação desta pandemia, quer dizer, ou podemos pegar nos números que os matemáticos produziram, assustadores, as tais curvas exponenciais, em que subitamente havia seguramente 20 milhões de portugueses com Covid, apesar de só termos 10 milhões, estou obviamente a exagerar. Como é que olhaste para este processo de comunicação? Quase começa com o Presidente da República a fazer um teste em direto e a autoconfinar-se 15 dias. Este é o início da narrativa comunicacional dos poderes. Olha, eu acho que a minha sensação, eu não sou especialista de comunicação, portanto é apenas observador externo, a minha sensação é que nós tivemos uma primeira fase que correu bastante bem. Porque face a uma situação de susto, como já falámos aqui, houve alguma calma no sentido de estabelecer mecanismos de comunicação e mecanismos de comunicação através de meios tradicionais, como a televisão, com os briefings diários, mas que se dava às pessoas uma atualização credível do que estava a acontecer. E também nas tais acompanhamentos, através de inquéritos que nós fomos fazendo de várias formas, vimos que toda a população seguia esses briefings. Uma maioria muito esmagadora dessa população seguia e entendia e acreditava. Okay? E acreditava. E isso portanto, foi um elemento de credibilidade muito grande. E isto é verdade para todas as faixas etárias. Mesmo aquelas mais jovens, que nós achávamos que a utilização de Facebook ou outras coisas desse género pudessem ter importância para eles, WhatsApp, etc., usavam mais do que os da idade mais avançada, mas também ouviam muita televisão e quando tinham que pôr um elemento de credibilidade,
conseguiam dizer que acreditavam mais no que vinha nesses comunicados. E a voz pública funcionou. E a voz pública, eu acho que aí funcionou. Portanto, temos aí uma primeira fase que eu acho que funcionou muito bem. A partir da altura começa a haver dois elementos a premiar isso, em começar a criar brechas nessa parte. A primeira delas, começa-se a criar o tal cansaço, e portanto, a da altura já se começava a ser previsível que não valia a pena manter os briefings diários e que podiam-se passar a ser mais alternados, numa altura em que já outros países já tinham começado também a difundir isso, mas que é importante manter essa presença de credibilidade, por um lado, e isso começou a ser claro, e por outro lado, começou-se também a perceber que alguns dos anúncios começavam a ter outras preocupações que não apenas a saúde pública e que não eram explicitamente reconhecidos. Portanto, um cruzamento de mensagens entre o que eram os factos, o que eram as necessidades de proteção de saúde pública e uma agenda política. Há uma agenda ainda de saúde pública, no sentido em que a própria saúde pública tem que equilibrar um pouco o que acontece na economia com as outras medidas, mas em que algumas das afirmações que foram sendo feitas não foram no caminho de continuar aquela credibilização. Digamos, se quisermos pôr um marco aí, eu até consigo apontar, não sei o dia, mas podemos ir ver o dia, mas o dia em que eu senti, como cidadão, e depois percebi que era uma percepção um bocadinho mais geral, em que tinha passado uma linha invisível nessa parte de comunicação. Foi quando, a propósito das viagens aéreas, se disse que as pessoas, como estão sentadas lado a lado, mas olharem em frente, que não há perigo de contágio. Ou que há muito menor risco de contágio. E nós, pobres cidadãos, olhamos para aquilo e desconfiamos fortemente. Exatamente. Eu acho que esse ponto, o momento em que se diz isso, é muito menos honesto do que dizer vamos ter que aceitar um pouco mais de risco, porque não podemos ter. Se dissesse às pessoas, vamos ter que aceitar aqui um pouco mais de risco, porque vai ser preciso e porque não podemos parar completamente isto, acho que se entendia dizer que, não, isto é perfeitamente coerente com tudo o que estávamos a dizer até antes, até o risco é menor. Eu acho que isso contribui para cair um pouco. Reduz a credibilidade da mensagem, no fundo, a mensagem geral. A partir desse momento, eu acho que as pessoas começam a perguntar, cada vez que existe uma afirmação, fazem um screening muito maior dessa afirmação. Vão filtrar muito mais. Isto é porque exatamente? É mesmo assim? Ou existem outras coisas que também são importantes, está certo, mas que não nos estão a dizer? Eu acho que isso foi até certo ponto percebido, porque depois, mais à frente, reafinou-se essa comunicação. Portanto, este equilíbrio entre aspectos mais de economia, de sociedade, e podemos colocar aqui a questão das escolas, não como uma questão económica, mas como uma questão de sociedade, quando começámos a ter esses elementos, vemos que a comunicação desses elementos deixou de ser feita nesses briefings, passou a ser feita noutros momentos. E, portanto, eu acho que em algum sítio perceberam isso. Agora, também nessa parte de comunicação, também passou a ser à altura um pouco mais caricato, quando o Presidente da República publicamente sugere a forma da comunicação de apresentar primeiro os números positivos e depois os outros. Agora aí começa a haver uma confusão de papéis aí. E, portanto, a dada altura dá uma sensação que se deixou de pensar muito nesta comunicação. Hoje em dia, digamos, desde o final das férias, eu creio que passamos a ter alguma falta de pensamento mais estruturado sobre como é que devia ser feita alguma dessa comunicação. Isto porquê? Porque nós sabemos que isto vai ser um período agora difícil, e, por exemplo, sabíamos que a abertura das escolas iria criar uma enorme ansiedade, e não houve, embora tenha sido feita várias comunicação, não houve propriamente um plano de comunicação claro sobre as escolas. Eu não tenho já filhos em idade escolar, mas andei à procura e não vi nenhum sítio onde eu facilmente conseguisse perceber o que é que eu tenho que fazer se tiver algum receio ou alguma dúvida. E isso veio mais tarde, dizer que existem linhas de apoio, etc., mas não é fundo, suficiente. Um plano de comunicação que envolvesse o cidadão e o seu próprio movimento, em vez de ser uma coisa diretiva de cima para baixo. Exatamente. Será que alguém foi perguntar aos pais que informação é que eles gostariam de ter durante o momento da abertura das escolas para lhes poder ser dito onde é que poderiam ter essa informação, ou dizer que não era fácil tê-la e, portanto, terão que encontrar outras formas de obter. E não existe. Mesmo quando agora foi disponibilizada a versão preliminar, ao final, não sei ainda, do famoso plano outono-inverno, nós olhamos para o documento e a sensação que fica é que é um documento fechado sobre os serviços de saúde. Eu olho para aquele documento e penso, se eu fosse um cidadão... Foi feito em casa e o lá fora não entrou ali. Não é o lá fora, não entrou ali, porque a forma como está feito o documento é um documento que é bastante completo. Eu acho que toca todos os pontos essenciais, mas toca todos os pontos essenciais do ponto de vista da organização dos serviços de saúde.
de um ponto de vista de comunicação, que era que estávamos a falar, era importante que um cidadão ouvisse falar. Existe um plano outono e inverno. Eu vou lá e tenho uma secção que diz para o cidadão o que é que ele precisa de saber, do que deve fazer, se acontecer isto, se vir aquilo, se tiver este receio. Se o meu filho tiver febre, logo o que é que eu faço? Se não conseguir ligar para o centro de saúde, quais são as minhas alternativas? E esse tipo de plano não está lá. Se eu tiver o meu filho com febre, devo verificar se os outros colegas da turma também têm a mesma questão. Não. Esse tipo de plano era importante também para o cidadão, para manter uma certa calma. E aqui eu acho que nós temos tido até uma boa entrada em funcionamento das escolas. Portanto, todos aqueles receios que havia, acho que em grande medida, provavelmente por cuidados das escolas e cuidados dos pais, etc., tem-se conseguido evitar situações de fechos generalizados. Um caso ali, um caso acolá, mas muito controlado. Que sabia que ia acontecer. Queria acontecer. E talvez aqui o sinal mais interessante seja a relativa calma com que o Mário Nogueira tem estado sobre o tema. O discurso sindical acalmou claramente. Acho que acalmou, não foi? E isso é o indicador mais claro de que as coisas não podem estar a correr muito mal. O que não deixa de ser um sinal muito... O que é um bom sinal, porque não é uma coisa que eu possa dizer. Foi o Ministério da Saúde que conseguiu decidir que isto ia correr bem. Aquilo é um Ministério diferente, é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação parece ser um bocado trapalhão no tratamento destas questões, o que significa que foi descentralizadamente em cada escola, ou em grupamento de escolas. Cada um tomou o destino em suas mãos. Foram tomando as suas decisões, provavelmente falaram imenso entre eles, acredito que os diretores dos agrupamentos tenham telefonado uns aos outros a perceber como é que estavam a fazer, mas que de uma forma, entre eles, provavelmente falando se calhar com os pais, tendo algum envolvimento de alunos, não sei exatamente como, em que se calhar em sítios diferentes tiveram mecanismos diferentes, mas conseguiram esta acalmia, não é? Olhando para... Nós estamos a pensar no nível nacional e no nível local, ou quase hiperlocal, das famílias depois. Olhando para cima, temos a grande Europa, que, no fundo, não conseguiu estabelecer uma coerência geral de como é que isto se pode fazer. Estou a olhar, por exemplo, para as viagens entre países, as listas vermelhas, tudo isso que aconteceu, e que, ao mesmo tempo, e tens experiência disso, tenta fazer, por exemplo, planos gigantes para o cancro, planos gigantes para a Covid, quase um monte de papéis imenso. Acrescentamos mais complexidade à complexidade, ou a Europa será definitivamente o nosso caminho para organizar o nosso mundo daqui para a frente? Bom, e a Europa, no meio disto tudo, acho que acabou por ter a União Europeia, por assim, nesse contexto desse grupo de países, acabou por ter um início de resposta muito trapalhão, muito desorganizado, mas depois claramente acertou o passo. Coisas que se falaram no início de alguns países estarem a proibir exportação de equipamento para outros países, parou. Deixou de se ouvir falar nisso, porque deixou de existir. Portanto, houve aí algum trabalho, até de alguma forma, se calhar invisível para o comum, mas que deve ter sido feito nos bastidores que parou isso. Uma outra área onde a Europa começou e atuou, parece-me que bem, foi na preparação da vacina. Da compra da vacina, criar mecanismos globais, global de compra e de garantia de que a Europa vai ter acesso. E não perdendo a perspectiva mais mundial do aspecto. Isto é, não se fechou na Fortaleza Europa e disse vamos só comprar para nós, vamos numa perspectiva mais global. Portanto, conseguiu manter alguma lógica de solidariedade global dentro de uma resposta de toda a União Europeia. Agora, descer mais abaixo disso, hoje em dia é muito complicado, porque cada país tem o seu sistema de saúde. Alguns países têm sistemas muito descentralizados dentro do país e, portanto, torna-se muito difícil aquilo chegar. Começa-se já, provavelmente, a apontar para que algumas iniciativas europeias na área da saúde venham a ter lugar. A Ursula von der Leyen referiu isso no seu discurso do Estado da União Europeia. Resta saber que caminho é que se vai conseguir fazer, de facto, aí, porque cada sítio, e, portanto, é mais do que cada país, é muito cioso isso. Basta, por exemplo, ver toda a luta que tem havido política em Madrid entre o governo central e o governo local. Que não se entendem. Sobre se fecha a cidade ou não fecha a cidade. E, portanto, não é preciso agora estar a adicionar uma terceira camada, que é a União Europeia, vir a ter uma opinião sobre se Madrid fecha ou não fecha. Portanto, nesse aspecto, eu acho que eles conseguiram aprender um pouco o passo. Também foi muito interessante a União Europeia ter fomentado naquele período mais crítico, ou ter apoiado na medida possível, ter pelo menos encorajado algumas trocas de doentes, poucas, mas algumas trocas de doentes mais críticos entre países. Itália, Alemanha, França, Alemanha. É muito marginal, mas o princípio ficou estabelecido, que é
um país, o sistema de saúde de um país, mesmo com uma organização diferente, pode, numa lógica de solidariedade europeia, ajudar o outro. O conceito foi muito pequeno, mas se calhar foi um princípio para quando houver outras necessidades do mesmo tipo, possa-se ter mecanismos mais fortes. No fundo é dizer é possível, não é impossível, e portanto isso pode facilitar no futuro. Portanto eu tenho alguma esperança que não será nos próximos 6 meses, mas que num prazo de 5 anos, 10 anos, haja um papel maior da própria União Europeia disto. Eu devo dizer que sou muito europeísta, portanto tenho aqui um bias, sou um economista com um bias muito grande para o espaço da União Europeia, claramente. Portanto, isso tem que ser descontado. Muito bem, está descontado desde já. Estamos a fechar esta entrevista. Quero olhar 1 minuto, 2 minutos para o futuro ciclo político pós-Covid, quando estivermos todos descansados, eventualmente com este governo ou com outro qualquer, quando chegar o primeiro-ministro da saúde de um novo ciclo, que acontece, o tal ministro reformista que acontece habitualmente. Que carga de trabalhos tem esta pessoa para resolver? O que é que tem que fazer mesmo para garantir que o nosso sistema se consegue modernizar? Posso usar a expressão? Vai depender muito de quanto tempo ainda durar toda esta situação de pandemia, porque se nós tivermos mais 1 ano e meio deste tipo de situação, quando entrar um ministro reformista daqui a 2 anos ou 3, vai colar cacos e vai ter muitos cacos para colar. Vai ter cacos associados com as profissões de saúde, inevitavelmente, que não é uma coisa nova. Digamos assim que quando em 2014 se anunciou que estava terminado o programa da Troika, e já não sei exatamente em que contexto foi, me foi perguntado qual era o desafio maior que havia naquele momento, que eu disse profissionais de saúde. Porque na altura, durante a Troika, tinham tido cortes de salários, aumentos de tempo de trabalho, estava tudo a mudar, a vir para trás, era evidente que nos próximos 2, 3 anos existiria uma pressão enorme ali. E isso até hoje nunca foi totalmente resolvido. Em cima disso vamos estar agora a adicionar toda a exaustão que isto está a exigir, mas vai ser preciso depois perceber como é que se vai lidar com isso. E, mais uma vez, não é só condições remuneratórias que vão estar em questão, vão estar certamente em cima da mesa, mas se calhar vamos ter que pensar também como é que se começa a organizar de forma diferente o trabalho que é feito, se vamos levar a sério algumas transformações que estão a ser testadas agora com a Troika por necessidade extrema, tudo que tenha a ver com tele qualquer coisa na saúde, vai ter que ser bem pensado depois. Há uma experiência que começou pequena, mas que esta agora tem todo o espaço para ser diferente em termos de dimensão e de crescimento, que é a hospitalização domiciliária, como forma de ter maior capacidade hospitalar de uma forma flexível e ao mesmo tempo mais favorável para o cidadão. E agora vem as doenças neurológicas, as Alzheimer, diz que nem sequer estavam no radar e começam agora a estar. Começar a estar. Vamos ter toda a parte de recuperação da saúde mental das pessoas depois disto terminar, e vamos ter que perceber, e quem vier nesse regime de reformistas vai ter que perceber o que é conjuntural daquele momento e como é que lança a parte do próximo ciclo. Provavelmente o pior que poderia acontecer era haver um ministro reformista que achava que pela publicação de um novo regulamento da Lei de Bases de Saúde, uma coisa assim, resolvia os problemas todos. E nunca foi assim, nunca vai ser assim. E, portanto, a questão é conseguir perceber como é que do que vai ser a evolução do sistema nos próximos 6 meses, 9 meses, 1 ano e pouco, o que é que dali se vai conseguir aproveitar para mudar formas de organização e formas de funcionar. E esse é talvez o desafio mais crucial que lá está. Claro, vamos continuar a ter questões de pressão financeira, vai sempre dizer que o dinheiro não chega e se houver mais dinheiro há sempre uma forma de o gastar mais, e portanto essas pressões vão lá estar, mas não vai ser o essencial do que um ministro reformista vai ter que lidar. O que me espanta sempre, e aqui quase que posso apostar que qualquer que seja o ministro, isso vai ser a situação, ele não vai ter lido o documento que a Gulbenkian fez em 2014, que tem lá já de uma visão geral comum da sociedade, uma série de caminhos que toda a gente concordou na altura, mas depois quando chega o momento de fazer e concretizar, depois não acontece. Algumas coisas terão que ser ajustadas, mas o que me preocupa é nós somos muito bons a ter a tal história de visão e somos muito bons a ignorar depois as barreiras que temos a isso. Não é aquela coisa que somos maus na implementação. O sermos maus na implementação é um termo que neste momento me desagrada muito, porque acho que não é verdade. O que nós somos maus é a perceber quais foram as barreiras que estão lá. E, portanto, como não as percebemos e achamos sempre que os outros falharam porque eram incompetentes e eu não sou... Falhamos outra vez. Falhamos outra vez. É o fim do SNS? Não.
Não, eu acho que o SNS, enquanto instituição portuguesa, ganhou um espaço que não desaparecerá. Porque é muito claro que as pessoas em Portugal sentem muito conforto com a lógica de ter uma prestação pública de cuidados de saúde. Não é só a proteção em abstrato de seguro, é a própria prestação pública em muitas características, e isso dificilmente desaparecerá rapidamente. E, portanto, não estou a ver, a não ser que exista um cataclismo tal que tudo desapareça, não estou a ver como é que o SNS irá desaparecer. Agora, o SNS vai ter que se mexer também, não é? O SNS vai ter que ser mais ágil a procurar soluções, algumas locais e algumas hiperlocais, para as necessidades da situação, em vez de ter aquela hiperrigidez de que tudo tem que ser igual em todo o país, porque senão alguém protesta, não? Espero que não tenham ficado muito pessimistas no fim desta conversa. Já todos percebemos que a Covid-19 está a ter custos altos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, na nossa saúde e economia, e que a conta a pagar vai ser alta. Mas também descobrimos que, como sociedade, estamos a responder bem e a resposta do SNS tem estado à altura. Os próximos tempos vão ser incertos e exigentes e quase garantidamente vamos ficar mais pobres outra vez. Mas vamos recuperar. Se gostaram deste episódio ou da série, comentem e sigam em RTP Play, Apple Podcast ou Spotify. Até já!